amigos do canal, professora Daniele Garcia. Hoje eu trago aqui a parte 2, certo? Da resolução de problemas envolvendo frações. E hoje nós vamos resolver mais 3 exercícios, só que agora eu trouxe com um grau de dificuldade um pouco maior do que a aula anterior, tá certo? Eu me baseei, né? Eu trouxe aqui exercícios para vocês do caderno de questões da OBMEP, que é a Olimpíadas Brasileiras de Matemática do Ensino Público, e a gente vai ver um pouquinho lá de como é tratado essas questões lá quando o aluno vai fazer um tipo de avaliação como esta, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações, curtir o vídeo no final da aula, tá certo? E compartilhar aí com um amigo seu que esteja estudando aí sobre este conteúdo, tá certo? Então, o exercício número 1, ele diz assim pra gente, ó. A rodovia que liga duas cidades, Campina da Lagoa e Juranda, está sendo reformada. Se 1/3 já foi reformada e ainda faltam 20 quilômetros, qual o comprimento dessa rodovia? Então, aqui é um exercício voltado para frações e ele nos pergunta, né, justamente qual é o comprimento, né, qual é o tamanho todo dessa rodovia que está sendo construída. Então, se ele nos informa que 1/3 já foi reformada, significa que o quê? 2/3 ainda faltam ser reformado, tá certo? Então, como eu passei na outra aula, né, se você for fazer aqui, né, 1 menos 1/3, e lembra que esse 1 é um total, né, ou seja, é o que representa o comprimento dessa minha rodovia, lembra que eu posso escrever esse 1 como? Como a diferença que falta para completar os 3/3, que no caso seria quanto, né? 3/3 menos 1/3, que vai me dar o quê? 2/3. Tá certo? Então, essa é a fração que representa ainda o que falta a ser construído. E aí, se ele nos fala, né, que faltam 20 quilômetros, né, para terminar a reforma aí dessa nossa rodovia, a gente precisa trabalhar o quê? Com o inverso, né? Nós estamos trabalhando, inclusive, com uma proporção inversamente, né? Mas, de uma outra maneira, eu posso resolver como este exercício? O valor que falta a ser construído, ou seja, os 20 quilômetros, tá certo? E aí eu faço o que? A proporção, eu divido pela fração de 2/3, que é o que representa o que falta a ser reformado. E aí eu caio numa divisão aqui de fração, onde eu preciso manter a primeira, inverter a segunda, e quando eu faço essa inversão, eu preciso fazer uma multiplicação entre eles. Então, eu vou ter lá aqui 20 vezes 3/2, aqui eu já inverti, tá certo? E 20 vezes 3 eu tenho 60, dividido por 2, o resultado disso vai ser 30. 30 o quê? 30 quilômetros é o total do comprimento dessa rodovia, tá certo? Então, vou colocar aqui a resposta, né? Então, qual o comprimento dessa rodovia, né? Então, o comprimento dessa rodovia, o comprimento dessa rodovia é de 30 quilômetros, tá certo? Então, eu vou colocar aqui o exercício mais uma vez para vocês fazerem um print aí da tela, tá ok? E agora a resolução, tá ok? Aqui são as contas e aqui a nossa resposta. Então, vamos agora para mais um exercício. Vamos para o exercício de número 2. Então, esse exercício ele fala assim: Nelson e Nilson herdaram um terreno de maneira que 3/5 do terreno ficou com Nelson. E os 180 metros quadrados restantes ficaram com Nilson. Determine a área total do terreno. Então, esse exercício ele é um pouco similar ao exercício anterior, tá certo? Então, se ele fala lá para você que 3/5 ficou com o Nelson, né? Então, eu preciso saber qual é a fração que vai representar o quê? A proporção do Nilson, né? A fração do Nilson, que no caso ele me dá o quê? O tamanho da terra, né? Que são de 180 metros quadrados, ele já me deu o valor em área. Tá certo? Então, se 3/5 ficou o quê? Para Nelson, quanto é que ficou para Nilson? 2/5, que é o que falta para completar o inteiro.
certo? Então, mais uma vez, se você fizer lá o inteiro menos 3/5, lembra que esse 1 inteiro eu vou representar ele como? Como 5 sobre 5, certo? Menos os 3/5 que ficou para o Nelson. E aí, agora os denominadores são iguais, então eu faço 5 menos 3, que me dá 2, e aqui eu mantenho o meu denominador, 5. Então, 2/5 é a fração que representa os 180 metros, tá certo? E aí, agora, é mais uma vez um exercício que de inversamente proporcional, certo? Então, mais uma vez, agora para eu saber qual é o tamanho total deste terreno, o que eu preciso fazer? Pegar o total de metragem lá que ficou para um deles, que foi para o Nilson, 180 metros quadrados, e dividir pela proporção ali de terra que ocupa para ele. Então, 2/5. E aí eu estou numa divisão de fração, mantenho o primeiro e inverto o segundo. Então, isso daqui vai ser 180 vezes 5 sobre 2, tá certo? E agora a gente vai fazer aqui essa multiplicação. Deixa eu pegar um rascunho. Ó. 180 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4 que foi 9. Então, eu tenho 900 dividido por 2. E 900 dividido por 2, isso vai ser igual a 450 o quê? Metros quadrados. Então, esse é o tamanho total aí da área do terreno que foi repartido entre o Nilson e o Nelson, tá certo? Então, vou colocar aqui a resposta para vocês. Então, ó, a área total, né? Então, ó, a área total do terreno é de 450 metros quadrados. Tá certo? Então, mais aí um exercício voltado também para proporção. Então, eu vou colocar aqui para você fazer um print aqui do problema, depois aqui das contas, tá certo? E agora, da resposta do exercício. E agora, nós vamos para um último exercício, tá ok? Então, o último exercício, pessoal, eu trago para vocês é esse aqui. Ele diz para nós: Luísa tomou 1/5 de um refrigerante de 1.500 mililitros. Seu irmão Luiz tomou 2/3 do que havia sobrado. Qual a quantia de refrigerante que ainda resta na garrafa? Então, esse exercício nós vamos trabalhar aqui com razões, né? Então, a gente vai verificar primeiro quanto que a Luísa tomou realmente nessa questão aí de mls e o quanto que o Luiz sobrou, para depois a gente fazer a diferença e ver o que sobrou na garrafa. Então, se eu tenho lá, né, que a Luísa, vou marcar aqui para vocês, ó, que a Luísa, ela tomou 1/5 desse refrigerante que tinha 1.500 ml, então eu vou fazer aqui agora a proporção para ver o quanto que ela tomou. Então, eu vou fazer, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, lembra, né, que é o denominador que determina a quantidade de partes que você reparte, e o numerador, a quantidade de vezes e partes que você quer. Então, fazendo lá, né, 1.500 dividido por 5, então, 15 dividido por 5 são 3, 3 vezes 5 são 15, para 15 nada, e agora 0 não dá para dividir, e a gente termina a conta. Então, significa que 1.500 dividido em 5 partes, eu tenho 300, e vezes 1 é a mesma coisa que 300 ml. Tá ok? Então, a Luísa tomou essa quantia aí, né, de refrigerante. Agora, a gente vai analisar o Luiz. Então, ó, o Luiz. O Luiz, ele tomou 2/3 só que, ó, do que havia sobrado. Então, desses 1.500, eu preciso retirar o valor que a Luísa tomou, que foi os 300 ml, para aí sim ver qual é a proporção, né, a quantidade de refrigerante que o Luiz tomou. Então, eu vou fazer 2/3 de quanto, né? De 1.200. Tá certo? Porque tinha 1.500, a Luísa tomou 300, 1.500 menos 300 vai me dar 1.200. E agora eu faço aqui e vejo qual vai ser a proporção do Luiz. Então, mais uma vez, 1.200, agora eu divido por 3. Então, 12 dividido por 3 são 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. E agora termina completando aqui os zeros a minha divisão.
certo? E aí, quantas partes eu quero, né? Eu quero duas. Duas de quanto? Duas de 400. Então, eu vou ter um total de 800 ml, que foi a quantia que o Luiz tomou. E aí, o exercício vai me falar, né? Qual a quantidade de refrigerante que ainda resta na garrafa? Então, o que eu preciso fazer, né? Pegar o total que tinha na garrafa de 1.500 e subtrair pela quantidade que a Luísa tomou e que o Luiz tomou. Então, se a gente for verificar a quantidade de que eles tomaram, o Luiz quanto a Luísa, vai dar 1.100 mililitros, certo? Porque se eu somar 800 mais 300, 1.100. Então, eu vou fazer lá, né? Ó, 1.500, que é o que tinha na garrafa, menos 1.100. Tá ok? E isso vai me dar quanto? 400 ml, 400 mililitros, tá certo? Que é o que resta na minha garrafa de refrigerante, tá? Então, a resposta, vamos colocar aqui, né? Então, resta ainda 400 mililitros de refrigerante na garrafa, tá ok? Então, mais uma vez aqui para vocês tirarem o print do problema. Aqui a resolução, né? A resposta dele, né? Como a gente fez os cálculos. E aqui a resposta final, tá certo? Bom, então, como eu disse, essa foi a aula, né, a parte 2 aí envolvendo a resolução de problemas com frações. Eu ainda volto com mais uma aula, pelo menos aí, colocando mais uma vez um pouquinho de dificuldade, né, aumentando o grau de dificuldade dos exercícios propostos, para que vocês vejam aí bastante exemplos, né, envolvendo frações. Eu aguardo vocês na próxima aula e muito obrigada!